Olá, segundos anos, segundo A, B e C. Bom, a gente vai começar aí esses nossos vídeos, né? Propriamente ditos aí com resoluções de exercícios, tá? E eu passei para vocês na primeira atividade, quando eu postei lá no ambiente do Google Classroom, foi sobre função afim, tá? Essa foi a primeira atividade. E na função afim, que ela tem uma característica de proporcionalidade, a gente tem que identificar as grandezas. E quando a gente identifica as grandezas na função afim, basicamente a gente vai ter o seguinte: quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Ou quando uma grandeza diminui o seu valor, a outra grandeza também vai diminuir o seu valor. Então, basicamente seria isso. A gente vai ter uma questão de proporcionalidade, ou seja, as grandezas serão proporcionais à medida que uma tem um comportamento de aumentar o seu valor, certo? Isso, e a outra também, a outra grandeza também vai aumentar o seu valor, mas mediante a uma certa taxa. E essa taxa é constante, como vocês viram lá na videoaula que eu disponibilizei para vocês. Tranquilo? E aí a gente vai resolver esse primeiro exercício, que é o seguinte: é uma questão clássica, tá? Muito tranquila, função afim, e a gente vai, à medida que for resolvendo, eu vou destacando alguns conceitos vamos dizer assim, da teoria desse assunto. Bom, o que é que a gente tem? A questão é o seguinte: um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, valor fixo. Então, a função afim, ela é dada por f de x igual a x mais b, certo? Isso é uma forma geral. E aí o que é que significa? Que vocês primeiro vão ter que identificar as grandezas na questão. Então veja que a grandeza aí, qual é a grandeza? A grandeza é um motorista de táxi que cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado. Então você já consegue identificar duas grandezas. Quais são as grandezas? O preço, que é o valor que vai ser pago na corrida, e quilômetro rodado. Ou seja, quanto mais quilômetros que se anda no táxi, maior vai ser o valor que vai ser cobrado por esse serviço, certo? Mas aí ele diz: a primeira informação é muito importante. Já além da primeira frase, um motorista de táxi cobra R$ 3,50 pela bandeirada. É um valor fixo. Então você, ao entrar no táxi, independente da sua corrida, você já vai pagar R$ 3,50. Então vou colocar aqui. Veja que esse B aqui, geralzão, né, se usa essa notação, ele é R$ 3,50, porque ele independe de você se deslocar com o carro. Lá no taxista andar com o carro, você já entra pagando R$ 3,50. Então ele não vai estar com a variável x aqui. Essa variável x, na verdade, vai ser o quê? Vai ser o valor que será pago. Ou seja, quer dizer, o valor que será pago não, o valor da quilometragem. Então, vamos lá. Esse x aqui vai representar o valor da quilometragem. Então veja que você vai ter duas grandezas que vão ter uma proporcionalidade aí. Se aumentar a quilometragem que você anda no táxi, obviamente vai aumentar o preço. Então você já tem uma proporcionalidade aí.
e mediante uma certa taxa, uma taxa constante, certo? E aí o que acontece? Nesse caso, você vai ter duas variáveis que uma depende da outra. Quem vai depender de quem aqui? Obviamente, o preço depende de quanto você se desloca, da quilometragem, né, que o taxista vai estar levando você para o seu destino. Então, essa que está isolada aqui, que eu também posso chamar de Y, lhe dá o valor que você vai pagar em reais. Tá? Então, ela depende de quanto você anda em quilômetros, o taxista se desloca indo com você ao seu destino. Tá? Bom, esse valor a gente já sabe, você entra já pagando, independe da quilometragem, mas para cada quilômetro, aí ele diz aqui na questão, para cada quilômetro rodado, você vai pagar 70 centavos, 0,7. E o X é o que? O X é a quantidade de quilômetros que você vai rodar aí. Tá? Aí agora ficou fácil. Então, duas variáveis, uma dependente da outra, que essas variáveis que são dependentes são diretamente proporcionais. Se eu aumento a quilometragem, eu vou ter mais din-din para pagar, né? Se eu diminuo, se o taxista rodar menos, o seu destino for menor, você paga menos. Mas não basta ser proporcionais. Quer dizer, não basta uma grandeza aumentar ou diminuir em relação à outra também ocorrer isso. Isso é mediante a uma taxa. E a taxa aqui é dada por esse valor, 0,7, ou seja, 70 centavos por cada quilômetro rodado. Tá? Então aqui é o preço em reais, né? E aqui vai ser quilômetro. Os quilômetros rodados. Tá? Tranquilo? Que aí seria a distância. Bom, agora ficou fácil, né? Não tem o que fazer. O que é que você vai ter que descobrir aí? É o que ele pede, né? Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 km. Ele está pedindo o preço e ele dá a quantidade de quilômetros que foi a corrida. Então, o preço vai ser Y, 0,7 vezes 18, mais 3,5. Tranquilo? E aí, você pode fazer aqui, deixa eu fazer aqui no cantinho, eu vou colocar 0,7 vezes 18, tá? 8 vezes 7, 56, sobe 5, 8 vezes 0 nada, desce 5, 1 vezes 7, 7, e 1 vezes nada, nada. Quando eu somar aqui dá 6, 7 e 5, 12, vai 1 e dá 5. Como o produto aí dos números que eu fiz, um deles tem uma casa decimal, o outro não tem, então dá 12,6. Então eu tenho aqui y é igual a 12,6 mais 3,5. Então eu vou somar, né? 3,5 aqui. Quando eu somar, 5, 6, 11. 3 mais 2, 5, mas não subiu 1 aqui, né? 12, dá 6. E aqui 1, não acontece nada, pode descer. Vírgula embaixo de vírgula, 16,1. Tranquilo? Então, R$16,10. Notem que aqui fica muito claro, né? Porque primeiro você fez o quê? Multiplicou 70 centavos por cada quilômetro, aí eu tenho 12,6. E por fim, você soma os R$3,50, que é o termo independente da função, que é quando você entra no táxi e já tem que desembolsar R$3,50, tá?
E veja que se você não andar nenhum quilômetro, realmente bate a informação. Ó. Se eu não andar nada, 0 quilômetro. 0 vezes 0,7, 0 desaparece. Mas o valor que você tem que pagar, R$ 3,50. Tá? Então depois a gente volta aí em outra questão aí da atividade. Tchau, pessoal.